Meus irmãos e minhas irmãs, da paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura rápida aqui, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Espero que essa mensagem, que essa reflexão, ela possa tocar no seu coração. Tá bom? Eu vou estar lendo aqui o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 32 ao 34. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Irmão, eu quero fazer uma pergunta. Você é discípulo ou você faz parte da multidão? Você é verdadeiramente um discípulo de Cristo ou você faz parte da multidão? Irmãos, o que acontece aqui na passagem? Jesus, aqui no versículo 21, ele está em Cafarnaum. Jesus está no começo do seu ministério. Jesus está pregando na sinagoga. E todos na sinagoga acabam se admirando muito com seus ensinamentos. Até o momento que um homem possuído pelo demônio, pelo ser maligno, se manifesta. E Jesus, com a sua autoridade, vai lá e expulsa esse espírito maligno daquele homem. E todos daquela sinagoga acabam admirando Jesus e ficando perplexos por aquilo que aconteceu. Logo em seguida, Jesus com seus discípulos foi até a casa de Simão e André. E lá na casa deles, a sogra de Simão estava doente, estava com febre. Jesus pega ela pela mão, levanta ela e ela é curada. E com base nisso, Jesus ele fica famoso na região de Cafarnaum. Ele fica muito famoso. Fica tão famoso que todas as pessoas daquela cidade vão até Jesus com o intuito de serem curadas e de serem libertas das suas doenças e das suas enfermidades. E aqui tem um problema e tem um ponto. O problema não está na questão de Jesus pregar, o problema não está na questão de Jesus expulsar os demônios e de curar os enfermos. O problema que eu vejo aqui é na multidão. Por que na multidão? Porque a multidão ela foi até Jesus com o intuito de serem curados. Eles não foram até Jesus para pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Eles não foram até Jesus querendo saber mais a respeito do reino dos céus. Eles foram até Jesus somente com o intuito de serem curados. E eu cheguei a pensar com base nisso que eles estavam mais preocupados com as suas necessidades, com as suas dores. Eles não estavam preocupados com a sua alma. Eles não estavam preocupados com a salvação. Eles não estavam preocupados com a mensagem do Evangelho. Eles não estavam preocupados em saber quem Jesus de fato era. Eles só queriam saber dos milagres, dos feitos que Jesus estava fazendo até então. Opa! Enfim. Com base nisso, eu enxergo essa multidão como um povo interesseiro. Eles foram até Jesus por interesse, somente para satisfazer os seus desejos e necessidades. Somente para isso. E isso não acontece somente aqui. Quando você lê os evangelhos, você pode ver que Jesus ele está sempre cercado por multidões. E essas multidões não estão lá porque amam Jesus de fato. Eles estão lá por entretenimento. Eles estão lá somente para ver Jesus fazendo milagres. Eles estão lá somente para serem curados das suas enfermidades. Eles não estão lá para ouvir a mensagem do evangelho, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e voltarem para Deus. Não era isso que eles estavam preocupados. Somente eles estavam ali com o intuito de receberem as bênçãos por parte de Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Que isso também acontece hoje. Hoje, no nosso meio, irmãos, existem muitos cristãos que só buscam Jesus quando precisa, igual essa multidão. Cara, isso é inacreditável. As pessoas só buscam Jesus por necessidade. Tá doente, busca Jesus. Depois que ficar curado, some. Não busca mais. Quando precisa de um milagre, vai atrás dele. E depois some. Cara, isso é inacreditável. Buscam Jesus por interesse. E não buscam Jesus por quem ele é de fato. Amam mais o poder de Jesus do que quem ele é. Amo mais o poder de Jesus do que a sua palavra. Amo mais o poder de Jesus do que a salvação. Amo mais Jesus. Amo mais o poder de Jesus do que a vida eterna. Eles amam mais Jesus. Mas Jesus não, mais
mais o poder de Jesus do que a intimidade com ele. Eles estão mais preocupados com as mãos de Jesus, com as bênçãos. Eles não estão preocupados em renúncia. Eles não querem renúncia, não querem carregar a cruz pesada e não querem pregar o evangelho. Não querem isso. São os cristãos Nutella. Aqueles cristãos que são light, que só querem as bênçãos de Deus. Isso não é evangelho. Jesus ele não veio para a terra só para fazer milagres. Pelo contrário, ele veio com o intuito. Porque Deus amou muito de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui no versículo 15, aqui do capítulo 1 de Marcos, Jesus ele está na Galileia pregando. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus está preocupado com a remissão dos pecados e ele está preocupado que a humanidade vive em santidade e pureza perante Deus. Que crê no Evangelho e siga os seus ensinamentos. É isso que Jesus está preocupado. Jesus não está preocupado com as bênçãos. Irmão, a maior bênção que recebemos já foi pago. Foi na cruz do Calvário. Essa foi a maior bênção. Nós não devemos ficar correndo atrás de bênçãos e de maravilhas. Isso é interesse. Nós devemos amar Jesus por quem Ele é. Quem ama a pessoa por que ela faz, isso não é amor. Quem ama de verdade é aquele que ama a pessoa por quem ela é. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Não faça parte da multidão. Não faça parte da multidão. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo, porque fomos chamados para ser discípulos. Não foi isso que Jesus fez? Aqui em Marcos capítulo 1, Jesus ele chama Simão e André, que estavam pescando. E ele diz no versículo 17, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar almas. Pescar almas para o reino, trazer pessoas para o meu reino. Aí depois ele chama Tiago, ele chama João, para ser seus seguidores. Aqui em Marcos capítulo 2, versículo 15, ele chama Levi, que era cobrador de impostos, para ser seu seguidor. Nós somos chamados para ser discípulos. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra discípulo, no latim, é discípulos, que significa aluno, que significa aprendiz. Somos alunos e aprendizes de Jesus. Estamos aqui para aprender seus ensinamentos e para colocá-los em prática. Para anunciar o reino de Deus. Jesus ele foi para o Pai. E os discípulos continuaram na terra, propagando o Evangelho. Porque foi esse o objetivo. Jesus veio para a terra, morreu pelos nossos pecados, capacitou os discípulos e foi para o Pai. Os discípulos continuaram a boa obra que ele começou. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos. Por isso que em Atos dos Apóstolos não tem a expressão amém, porque a obra ela continua. Aquilo que foi anunciado em Atos ainda continua. É para continuar nos dias de hoje. Os discípulos continuaram fazendo a obra de Jesus e eles morreram, os discípulos. Então isso cabe a nós, é a nossa responsabilidade hoje de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, anunciando, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O reino dos céus está próximo, arrepende seus pecados e crê no Evangelho. Fomos chamados para isso, meus irmãos. Esse é o Evangelho verdadeiro, carregar essa cruz pesada. Muitos querem as bênçãos, mas ninguém quer carregar a cruz pesada. Jesus tem muitos seguidores, mas ele tem poucos discípulos. Quando Jesus estava na terra, ele tinha vários seguidores, mas ele tinha poucos discípulos. Aí eu faço a pergunta para você. Você faz parte do grupo dos discípulos ou você faz parte da multidão? Pense nisso. Jesus está te chamando hoje para ser discípulo. Ele está te chamando hoje para ser discípulo. Ele está te chamando hoje para ser discípulo. Para ser o seguidor dele verdadeiramente. Nós, 1 João capítulo 2, versículo 6, devemos andar como ele andou. Devemos seguir seus passos. Jesus ensinava. Jesus pregava nas sinagogas. Fazia milagres. Curavam pessoas. Jesus orava. Para tudo Jesus orava. Ele tinha uma intimidade profunda com o Pai. Ele ia por todos os lugares pregando o Evangelho, anunciando o reino. Nós devemos fazer o mesmo que ele fez. Seguir seus passos. Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. Aquele que carrega a cruz pesada nas costas e vai por todo mundo pregando o Evangelho. É isso que Jesus quer de nós. Beleza? Fica com essa mensagem. Ouça quantas vezes for necessário essa mensagem. Fica com ela. Em nome de Jesus. Tá bom? Pensa nisso. Deus te abençoe.